que você trata da escuridão? Esquecendo da escuridão e jogando luz, concorda comigo? Se está calor, como é que você cuida? Esquece o calor e joga a refrigeração. Se está frio, esquece o frio e joga a calefação. Por isso que Jesus pregou um mandamento só, que é o amor. O planeta está do jeito que está por conta de orgulho e egoísmo. Isso não tem cura. Você tem que desenvolver a virtude oposta, que é o amor. Quanto mais amor, menos orgulho e egoísmo. E tudo, pensamentos, emoções, sentimentos, matéria, tudo é feito de diferentes tipos de energia, inclusive o amor. O que uma mãe sente por um filho, uma avó, aquilo tem uma energia, tem uma ressonância. E a energia transferida pelas mãos de um reikiano, ele literalmente, porque música tem ritmo, energia tem ressonância. A energia, ela tem exatamente a mesma ressonância da energia que uma mãe transfere para um filho, uma avó. Eu costumo dizer que reiki é beijinho de vovó pelas mãos. Porque uma energia, toda energia de cura obrigatoriamente é uma energia de amor. E essa energia, ela sai das suas mãos e você pode se auto-aplicar. E se você está muito yang, e você faz o nível 1 e começa a aplicar reiki em você, o reiki entra dentro de você e ele percebe, e ele vira yin. Porque a energia vem da fonte, vem da criação, vem de Deus, que é onisciente, ele sabe tudo. A energia penetra e ela encontra um desequilíbrio. Ela fala, opa, está muito yang, está faltando yin. E a energia, ela se transforma em yin e te equilibra. E aí, se você é muito yin, a energia penetra dentro da pessoa pelas próprias mãos, através da autoaplicação ou de receber de um terapeuta. E a energia penetra, percebe o desequilíbrio. O grande problema é que dura 24 horas, igual que você tem que almoçar todo dia, jantar todo dia, tomar café, dormir todo dia, você precisa de reiki todos os dias, porque diariamente a gente se desequilibra, principalmente se olhar o Jornal da Globo. Já vai dormir todo desequilibrado, já não tenho mais visto televisão. Então, em geral, as pessoas estão desequilibradas. Não é que elas sejam, porque não te banharás 2 vezes no mesmo rio, Heráclito, né? Somos uma metamorfose ambulante. Você pode estar equilibrado hoje, acontece um problema, amanhã você não está equilibrado. Por isso que o trabalho, ele é contínuo e permanente. Você precisa almoçar todo dia e reiki todos os dias. Agora, para que você tenha um equilíbrio do yin e do yang, de acordo com os professores japoneses, nós já estivemos no Japão 4 vezes pesquisando o reiki, inclusive a Eliana Safad, que está aqui, já foi 2 vezes conosco, e com a graça de Deus, se Deus permitir, no dia 22 de abril de 2022, nós subiremos a pé, porque o reiki vai estar fazendo 100 anos de descoberta. Aí, quem quiser participar, nós vamos anunciar, só que tem que ter o nível 3B, tá bom? Então, já estou comunicando para vocês que haverá o Instituto vai promover uma reunião em Kyoto, onde o reiki chegou para nós. Essa história do reiki chegar para nós me lembra, em 2004 eu lancei um livro, Reiki para Criança, né? Criança faz cada pergunta para a gente, e eu recebo um e-mail de Portugal, um menino dizendo que tinha um livro Reiki para miúdos, eles chamam criança de miúdo, e que o livro era muito giro, eles falam que é legal, e que a avó dele era reikiana, só que ela tinha um mestre, que tinha um nome tal, e a mãe também era reikiana, tinha outro mestre, e ele estava no meu livro procurando o mestre de Mikao Sui, pronto, e ele queria saber quem que era, eu não sabia quem era. Só que eu tive um professor que falou assim, o dia que você não souber a resposta, busque lá na ciência, aqueles cientistas, Isaac Newton, Albert Einstein, eram tudo conectado, Leonardo da Vinci, era tudo conectado com a fonte. Aí eu pego lá um livro de Einstein, fiz uma oração, abro numa outra citação, que Deus não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita um escolhido. Mikao Sui era um escolhido, e foi iniciado por Deus, e ali tudo começou. E isso vai fazer 100 anos, o reiki não tem nada de técnica milenar. O reiki vai fazer 100 anos daqui a 2 anos. Então, na verdade, o reiki não é uma técnica de cura, como muitos livros falam. Porque se você tem uma lombriga,
e você aplica reiki na lombriga, você acha que você vai matar a lombriga com reiki? Lombriga adora reiki, os chakras dela ficam equilibrados, nem pergunta onde fica, né? Ela é compridona. A mesma coisa se você pega um cachorro cheio de carrapato e pulga. O que mata a lombriga é vermífugo. Reiki não mata, tá? Inclusive ela fica relaxadona a lombriga, aí que ela cresce, fica boa. Aí pega um cachorro cheio de pulga e carrapato e aplica. Você acha que você vai matar carrapato? Carrapato adora reiki, fica relaxado, a pulga, gordão. Então o que mata carrapato é carrapaticida, o que mata pulga é inseticida. O reiki não cura. O reiki é uma técnica de equilíbrio energético. E aí você estando equilibrado, você caminha naturalmente em direção à saúde, porque você vai produzir os hormônios, os anticorpos, mas o reiki não é uma técnica de cura. Agora Jung falava que nós temos um consciente e que nós temos um subconsciente. Ele ainda falava do inconsciente coletivo. E há quem diga que o subconsciente é 10 vezes mais potente, há quem fala em 100, 1000, a gente não, é uma coisa muito... É um nosso HD, você vai digitando coisas e daqui a 10 anos você não lembra o que você digitou, mas está no seu computador. O subconsciente ele é seu. Se você estiver desequilibrado, o teu subconsciente sabe que você está desequilibrado. Então, se você encher o seu corpo de energia vital, você vai pegar a bateria, tipo a bateria do celular, 100%, mas 100% desequilibrado. Se for muito yang, você pode ter um infarto e um derrame. Se for muito yin, a pessoa pode suicidar. Então, o subconsciente, percebendo o desequilíbrio, ele cria um mecanismo que impede a sua bateria de carregar 100%. E aí você se alimenta bem, dorme, mas já acorda cansado. Porque a sua bateria está pegando pouca carga. A partir do momento que você consegue se equilibrar, o seu corpo ele começa a aceitar mais energia. Então você fica com mais energia para trabalhar, para atividade física, para estudar. Então o reiki, além de ser uma técnica de equilíbrio energético, é uma técnica de reposição energética. Só que, se energia é igual matéria, se você sente muita raiva, você cria matéria. Se você sente muitos ciúmes, você cria matéria. Se você sente muita depressão, você cria matéria, porque as emoções são feitas de energia. E nós temos excessos emocionais, muitos ciúmes, muita tristeza, muita saudade, muita preocupação. E aí os nossos chakras, eles ficam cheios de bloqueios emocionais, e os meridianos da medicina chinesa, os caminhos que a energia vital tem que percorrer. E isso gera outros tipos de problemas, inflamações e outros problemas. Alguma região do corpo fica com muita energia, outra a gente chama de congestão, outra fica com pouca energia. E o reiki é uma energia de altíssima frequência, é como se fosse a água que dissolve o gelo, água morna. O gelo seria um bloqueio. Quando a gente aplica energia nas pessoas, reiki, além de equilibrar o yin e o yang e encher, o reiki dissolve os bloqueios emocionais. Por exemplo, um dos princípios do reiki é a raiva, tá? Se você sente muita raiva, você vai criando bloqueios que entopem o primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra. Esse chakra bloqueado, ele tem a função de garantir a sobrevivência do ser humano. E ele não vai conseguir absorver a energia necessária para o corpo. E aí podem vir os problemas psicossomáticos, que a Organização Mundial da Saúde fala que 90% você é que cria. E o primeiro chakra bloqueado pode te dar problema no reto, hemorroida, fístula anal, problema no intestino grosso, prisão de ventre. Fulano está enfesado, ele está cheio de fezes. A raiva gera isso. Problema nos rins, insuficiência renal, pedra nos rins, problemas circulatórios, varizes, dormências, formigamentos. Como você deixa de absorver energia vermelha, que te dá um up, você vai buscar energia na alimentação, aí vem a obesidade, pressão arterial baixa, pessoas que têm que tomar medicamentos para não desmaiar na rua, ou comida salgada, tensões musculares, problema nos ossos, só coisa boa, né? Osteoporose, osteopenia, deformação das articulações, artrose, problemas crônicos na coluna,
Tudo isso por excesso de raiva. Só que a gente cria um monte de outras coisas, de emoções, né? Solidão, inveja, ciúmes, depressão, mágoas, ressentimentos, ansiedade, preocupações, indecisões, preconceito, desconfiança, negligência, orgulho, egoísmo, medo, insegurança, limitação, ganância, arrogância, tirania, inflexibilidade. Bom, né? É o que a gente cria, tá lá, nós somos criadores. Qualquer coisa dessa que te tire do amor, da humildade, da tolerância, que são os nossos excessos, excesso de solidão, excesso de tristeza, de ciúmes, de preocupação, cria matéria que vai se implantar num dos chakras e vai te gerar uma doença psicossomática. E já no nível 1, o reiki entra dissolvendo esses bloqueios que nós criamos e a doença desaparece. Só que o ideal é você parar de sujar o chakra. Como Jesus, vai e não peques mais, vai e mude. Se você não muda, eu boto a mão no fogo, vai doer. Não adianta eu ficar tomando remédio. Aquela dor é minha amiga. Tá? Ela está lá para mostrar que eu tenho que tirar as mãos dali, não tomar remédio. E muitas vezes você tem uma psoríase, que é uma psoríase amiga. Ela está lá para mostrar que você tem que mudar. Enquanto não há mudança, não há cura. Então muitas vezes uma doença acontece por uma atitude equivocada. Enquanto você não muda, você continua com ela. E aí vem a importância dos níveis subsequentes. O nível 2, que é a transformação. O nível 3A, que é um nível que já mexe com a sua consciência. Tá? Só que todo mundo já tinha percebido que isso aqui era um automóvel, né? Que eu botei os 4 pneus aqui. E de acordo com os japoneses, nós somos um automóvel. Tá? Para que você tenha um equilíbrio do teu yin, do teu yang, são 4 fatores que você tem que observar. O primeiro é a alimentação adequada. Então, Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia, quanto tempo eu tenho, Flamário? Mais 15 minutos, então posso falar desses 4 pneus. Ele dizia, faça do alimento o seu medicamento, e do seu medicamento o seu alimento. Isso quem falou foi o pai da medicina. Medicina oriental, a primeira coisa que eles fazem é, em geral, modificar a nossa alimentação. E quando eu falo de alimentação, não é só o que você come, é o que você bebe, porque 70% do nosso corpo é feito de água e 90% do nosso sistema nervoso é água. Aqui, eu acredito que todo mundo já tenha visto alguém com câncer, né? Ou alguém morrer de câncer. Alguém já viu? Onde? O câncer. Em que lugar? Eu vi no útero. No útero, né? E alguém viu? Aonde? Pois é, mas vocês não vão ver no coração. Por que o coração não dá câncer? Porque nós temos um único tecido líquido no nosso corpo, que é o sangue, em torno de 5 litros. E o pH do sangue, nós temos um sistema de tamponamento, que controla o pH. Independente do que você coma, o seu pH do seu sangue, ele vai variar de 7,35 a 7,45. Ligeiramente alcalino, e as células cancerosas, elas não conseguem se multiplicar. Eu moro em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Temos águas minerais, como temos aqui em Teresópolis, Petrópolis, mas se vocês forem, eu não vou falar em marca, né? O nosso fotógrafo está por aí, falou assim, esconde a água ali que não pode aparecer a marca. Quer dizer, eu não posso nem falar qual é a água que eu tomo, porque o pH é alcalino. Porque as águas que a gente bebe, em geral, tem pH abaixo de 7. A Coca-Cola tem pH 2,5. Se você toma um copo de Coca-Cola, você tem que tomar 32 de água para tamponar. Por isso que eu me lembro que a gente não via câncer 50 anos atrás. Eu fui criado aqui na frente, olhando esse castelo. Um dia eu vou entrar lá, é aqui, tá? Passava aí para visitar meu avô, né? Nosso avô, né? Em Copacabana. E pela primeira vez, com a graça de Deus, eu agradeço a vocês, eu estou aqui. E então você vê, você não vê um elefante, uma girafa com câncer, porque a alimentação é alcalina, mas de origem vegetal. Eu me lembro uma professora, acho que foi Ana Branco, da PUC, que desenvolveu um trabalho aqui sobre alimentação viva, biochip, alguém deve ter feito o curso. E ela falava, ela batia muito nessa tecla do pH. Então não é o objetivo do reiki a gente modificar os hábitos alimentares, mas é importante que as pessoas tenham consciência
Vamos supor, manteiga, queijo, eu adoro tudo isso. Tudo isso te acidifica. Tá? A farinha de trigo. O Roberto Carlos, ele é nosso aluno, né? E nosso amigo, o cantor, ele é reikiano de nível 3A, e tem uma música que ele canta que eu acho interessante, que tudo que ele gosta é ilegal, é imoral ou engorda. Agora faz mal, né? Ainda tem o pH, que ele não tinha atentado para isso. Então é muito importante que vocês atentem para isso. Tem uma água mineral, depois a Deise vai passar a marca para vocês aí, que tem gente filmando, que ela tem pH 8, tá? Eu não tenho participação nenhuma. Tem uma outra do Rio Grande do Sul com pH 10. Então você mudando a água mineral na sua casa, você já evita o câncer dentro da sua casa. Eu me lembro que o sogro da minha filha Juliana, ele estava com câncer, e eu voltando de um curso que eu dei em Garibaldi, na Serra Gaúcha, eu entrei em Florianópolis para visitá-lo, hospital oncológico. Cheguei lá, tinha uma garrafinha de água mineral, fui olhar o pH 6. Isso recentemente. Então aí a importância das práticas integrativas e complementares para chegar na medicina, falar que a hidratação é importante, mas a gente colocar essas coisas. Então, se você faz o reiki e você só come sanduíches, você não vai ter saúde, não vai ter equilíbrio. É onde eu estou querendo chegar. Então, só o reiki não é suficiente. O segundo pneu é o repouso reparador. Existem diferentes tipos de sono. Tá? O sono de meio hertz até 3,5, que é o sono delta, que é um sono que você produz células antitumorais, hormônios de crescimento, que você não sonha, nem sonho bom. Sonho com o quê? Eu não lembro, você não sonha. E você acorda descansado e relaxado. A Universidade de Stanford, na Califórnia, que estudou o reiki, provaram que a aplicação de reiki, principalmente na nuca, tá? Que é a terceira posição da cabeça, está na página 301 desse livro aqui, ela induz a pessoa a essa qualidade de sono. Você começa a dormir melhor. Aí tem o sono de 3,5 a 7,5, que é o sono teta, que já não tem a mesma qualidade, tem a frequência de alfa. Então, assim, o advogado que leva processo para ler em casa. O professor, eu dava aula na Universidade de Castelo Branco, levava a prova para corrigir em casa. Aí Rita, minha esposa, né? Mas você fala para o pessoal não fazer. Aí eu levava de nova, porque em casa você tem que descansar, ouvir boa música, uma boa leitura, entendeu? Você já tem que ir desacelerando. Você não pode, antes de você dormir, você entrar num processo de estresse. Senão, quando você entra na frequência, já está na hora de sair da cama. Pessoal que tem um quarto muito barulhento, pernilongo, ou com muito ruído, temperatura, muito calor, então você tem que investir no seu sono. Se a roupa o colchão ele está vencido, é muito importante que nós tenhamos qualidade de sono. A pessoa que sai para balada toda noite, não quer dizer que eu não possa sair, mas sair toda noite vai te dar problema. Então, para que você tenha equilíbrio, você tem que atentar para ter uma qualidade de sono, que é o sono delta. O terceiro pneu, de acordo com os japoneses, é a atividade física. Então eles dizem que não existe nenhuma pessoa sedentária saudável. Agora, você tem que procurar uma coisa que toque o seu coração. Se você não gosta de academia, só que o médico mandou, aí você vai porque a pressão está descompensada, chega uma hora que você sabe, hoje está chovendo, eu não vou, está frio, eu não vou. Você tem que amar aquela atividade física. Aí você fica, poxa, eu não vejo a hora de chegar à noite que eu vou para o dojo. Eu pratico karatê há 42 anos. Só apanho também, não bato ninguém. Pago para apanhar, né? Vivo todo machucado e feliz, né? Mas eu tentei gostar de outra coisa e não encontrei. Eu ia buscar uma coisa, buscar outra. Minha esposa adora caminhar. Às vezes ela caminha 17 quilômetros, hoje foi pouco, com 17 quilômetros. Para ela ficar feliz são 22, 25 quilômetros. O ano passado ela caminhou, tá ali ela caminhou 1.000 quilômetros. Ela saiu da França, atravessou a Espanha toda e quando chegou no outro ponto ela escreveu um livro. Tua mãe inclusive leu o livro, né? Escreveu para ela. Então a experiência que ela teve com uma técnica que ela gosta, que é o tarô, né? Ao longo da caminhada. Então você pode fazer, tem tanta coisa boa, pilates,
yoga, ticum, dança de salão, hidroginástica, até caminhada, que é o caso dela. Você pode caminhar. Você só não pode não fazer nada. Aí você vai estar desequilibrado e você vai ter problema. Então, não adianta você fazer o reiki e ser sedentário, onde eu estou querendo chegar. E esse pneu aqui, ele é o mais importante. Porque esse pneu, ele representa nada menos do que 90% do teu equilíbrio. E aqui entra o reiki. Que são os pensamentos. Olha só, o que a gente pensa. E o ser humano, ele tem no mínimo 40 mil, não me pergunta quem contou, isso vem lá da Índia. No mínimo 40 mil pensamentos por dia e no máximo 60 mil. Eu que sou casado, vou fazer bodas de prata, eu cheguei à conclusão que homem pensa 40 mil e mulher 60. Deus botou um chip a mais. Porque quando eu estou indo, Rita já resolveu, já está voltando. Como as mulheres pensam? Então, os pensamentos, se eles são negativos, é igual um disco de vinil arranhado, ele vai te desequilibrar. E aí, as emoções, tá? Vamos supor, você tem um filho. Ele é teu filho, né? É possível você olhar para ele e falar, tá tudo terminado entre a gente, acabou o amor? Não é impossível, né? Porque o amor não acaba. Porque o amor não é uma emoção, o amor é um sentimento. O coração só tem porta de entrada. Agora, a alegria já é uma emoção. Tá alegre hoje, pode não estar amanhã. Só que existem as emoções de baixa frequência, que eu falei que são várias. Só que existem duas principais, que é a raiva e a preocupação, que é muito fácil. Teu filho vai para a balada, some 2 dias, você vai ficar, me calçou e falou para não me preocupar. É complicado pra caramba, tá? Uma vez eu estava no Peru, com um grupo de 40 alunos, deu uma tormenta, o avião não pousou, quando eu olhei para todo mundo, entendeu? E eu não podia me preocupar. Eu ficava assim, será que Mikau Sui passou por isso? Nós somos seres humanos. Eu estava sofrendo por antecipação. Então as duas emoções, que se você conseguir controlar dentro de você, você neutraliza as outras. São as duas sementes. E Jesus falava das duas. Ele falou da raiva quando ele disse, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Os que não sentem raiva. E ele falou das preocupações. Quando ele falou, olhai os lírios do campo. E quem que plantou, quem que adubou, quem que irrigou, e os lírios estão lá. Então essas duas emoções, elas são muito comuns no nosso dia a dia e são as que mais nos adoecem. Eu já falei da raiva, a preocupação já bloqueia o 3º chakra, que é o Manipura Chakra, que é o chakra das ligações interpessoais. Deixa eu olhar o tempo aqui, mais 5 minutos. E ele bloqueado, ele te dá problema no baço, excesso de preocupação. E o baço, ele produz glóbulos brancos também. Se ele não está funcionando bem, você pega a gripe, demora para sair da gripe. E o baço, ele é um cemitério de glóbulos vermelhos. As hemácias são criadas dentro dos ossos longos, da medula vermelha. E ela, quando é criada por nós, permanentemente estamos criando os hemácias, eritrócitos. A vida útil de uma hemácia são 120 dias. Se o teu baço não está legal por excesso de preocupação, esse mecanismo de porque o baço, a hemácia morre no baço, e o baço reaproveita o ferro que reencarna numa hemácia nova. Isso é científico. Reencarnação de ferro numa hemácia nova. E se o baço não está legal, o teu sangue vai ficando viscoso e você pode ter um AVC, um infarto. Aí o médico vai te dar aspirina prevente para o resto da vida, para afinar teu sangue. E se não toma, vai ter infarto. Só que a preocupação, ela bloqueia o chakra responsável pelo estômago, fígado e vesícula, toda a parte de digestão. E o Brasil é o 2º país no mundo em medicamentos, consumo de medicamento para refluxo. Omeprazol, pantoprazol, Tepsamara, uma maravilha, né? Sonrisal. E tudo aquilo você vai tomar o resto da vida, porque você tem que, na verdade, diminuir a sua preocupação e não ficar tomando omeprazol. Então, as emoções, na verdade, são duas.
Como é que você acalma os pensamentos? Que Jesus falava, aquietai-vos, com meditação. Qual? Qualquer tipo. O marido da Eliana dá aula de meditação transcendental. Ele é um mestre muito antigo nessa área. Só na Índia são 98 tipos diferentes. O que é meditar? É acalmar a mente. E Mikao Sui desenvolveu uma meditação extremamente simples, que é a meditação Gassho. Gassho é um termo japonês que quer dizer duas mãos juntas. Os telhados são feitas em Gassho. E ao final dessa meditação, nós fazemos uma coisa chamada Gokai, Ritini Sanshigo 5Kai, que é uma programação neurolinguística, que a gente assume no nosso subconsciente o compromisso de não sentir raiva, de não se preocupar, só que aqui ainda tem as atitudes, que é como você leva a vida. E são 3 pilares. O primeiro é a gratidão. Se você reclama que você só tem arroz para você comer, daqui a pouco você passa fome. Mas se você tem arroz, eu falando em arroz 1h da tarde, todo mundo com fome, aquela até ficou vesga. Aquela dali, ó. Aí, se você agradece que você não vai dormir com fome, no dia seguinte você tem estrogonofe. Nossa, o Flamarion até respirou fundo. Então, quando eu falo assim, gratidão, não é você ir na padaria, me dá 10 pães. Aí ele te dá um ticket, você vai lá, o sujeito te dá 10 pães, você fala muito obrigado. Ele é obrigado a te dar o pão, você pagou, se não der, você esquece o princípio da raiva, né? Já de chacralha, já... A gratidão é a memória do coração, é diferente. Eu, quando recebo os meus alunos, Deise foi fazer o mestrado comigo. Ela não era obrigada a ir fazer. Então, eu nutro muita gratidão a Deise, que ela é uma das coordenadoras do trabalho de Reiki aqui, por ela ter ido lá, a gente vive do nosso trabalho, ela não era obrigada. Então, o Dr. Masaru Emoto, eu tenho ali as cartas, eu não tenho mais tempo, né? Que ele fotografou, pode abrir para mim? Ele fotografou gelo, cristais em gelo. E ele encontrou diferentes tipos de cristais. Acha uma para mim escrito graças. E o cristal mais bonito que ele encontrou foi quando ele submeteu água contaminada a palavras de agradecimento. Então, se você esquece tudo que você não tem e passa a agradecer as coisas que você tem, você muda toda. Eu acho esse princípio muito difícil, pegar aquele contra-cheque, depois no final, 998 com descontos 850, isso parecia uma maravilha. Isso é a 8ª maravilha. E a gente reclama, daqui a pouco você está entubado, aí num CTI, e daria tudo para ter a saúde que você tinha e ganhar aquele dinheiro. A gente estava até falando, eu com a Eliana, e com um amigo nosso que morreu de câncer, que ele disse que abriria a mão de tudo que ele construiu para poder viajar conosco, voltar, e morreu de câncer, né? Então a gratidão é uma das maiores forças terapêuticas que existe. Ela é amarelinha, se você virar, meia dourada. Eu mostrei ontem, talvez tenha ficado na sala de aula. E, inclusive das curas, né? Eu depois de ser engenheiro, eu estudei teologia, por isso que eu falo muito na Bíblia, né? Eu queria entender, eu não exerço, mas eu fui analisar as curas que Jesus fez, e a principal foi a ressurreição de Lázaro, que ele usou somente palavras de agradecimento. Aí entra o fundamento do Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? São as ferramentas terapêuticas. Então, essa é uma das coisas mais difíceis, a gente parar de reclamar. E tem mais, tudo que você reclama, você atrai. Você reclama do marido, ele continua ruim. Você reclama do marido, ele continua ruim. Aí você larga ele, vem um pior. Então fique com ele. E passe a agradecer que ele vai melhorar. Acho que ficou no Instituto. Que eu mostrei ontem essa carta. Mas depois a Deise mostra para vocês esse material. Ela tem todo esse material. Então, o 4º princípio, eu gostaria de falar com mais profundidade sobre os princípios, porque a gente, na verdade, é o que nos adoece. Tá? O 4º princípio fala sobre o trabalho. Os meus cursos estão sempre lotados, porque eu coloco o coração naquilo que eu faço. Eu não faço publicidade. Se você vai numa manicure que trabalha com amor, você volta e recomenda. A melhor propaganda é a boca a boca. E quando você trabalha com uma coisa que você ama, aquilo deixa de ser trabalho e passa a ser lazer. Eu dei aula sábado e domingo, mas eu não vejo aquilo como trabalho.
Meus irmãos pensam que eu enlouqueci de vez. Quando eu falo que eu... vai trabalhar domingo? Eu falei, não, vou dar aula de reiki. Ele não está bem. Então, você colocar o seu coração... Imagina você trabalha num banco, você tem que ficar 8 horas por dia, e você odeia o seu trabalho. Como é que você vai ser feliz e ser saudável? Se o reiki, no Japão, o objetivo é trazer felicidade. Então esse é o princípio. Se você tiver que lavar a louça, você tem que lavar em gratidão. Foi a louça que fez a sua comida. Se você for arrumar a cama, arrumar em gratidão. Foi a cama que te acolheu. Quantos dormiram na rua? É você colocar o seu coração em tudo, fazer o trabalho com amor e honestamente. Você pode ter o que você quiser, melhor carro do mundo, desde que você compre com o seu dinheiro, que você ganha com o seu suor. Que o mal ganho equivale a uma perda. Aí vem os problemas kármicos. Você só retém aquilo que você conquista com honestidade. Então esse princípio ele é muito bonito também. Você trabalhar com amor, mas com honestidade. E o quinto princípio, tá? É um princípio também extremo. Eu me lembro que eu saía da Ilha do Governador, passava aqui e saltava para ver o poeta Gentileza. Eu estou falando de quase 50 anos atrás. E ele pintava as paredes, e o meu irmão falava, mas você vai sair do ônibus para ler o que esse maluco? Eu falei, ele não é maluco. Eu falei, mas olha o cabelo dele. Eu falei, mas ele mora na rua. Ele não entendia, aí eu ia ler. Tinha que esperar um pouco, que demorava, né, para ele pintar aqueles pilares todos, dos viadutos, né? E assim, Buda falava do karma. Se você engana alguém, alguém vai te enganar. Tá? Jesus falava, havereis de pagar até o último ceitil. Com a medida que você mede, você será medido. Aí vem Isaac Newton, há 300 anos atrás, e deixa pra gente a lei da ação e reação. Você dá um soco na parede, você recebe um soco da parede com a mesma intensidade, sentido contrário. E vem o Einstein, ele usou exatamente essas cores, que a vida funciona exatamente como jogar uma bola de borracha na parede. Se joga verde, volta verde. Se joga azul, volta azul. Se você joga com força, volta com força. Se joga fraquinho, volta fraquinho. Aí o Einstein conclui, cuidado com o que você joga na vida, volta tudo para você. Então esse princípio é o princípio só por hoje, seja gentil com os outros. Na verdade, esse é o princípio que é a base, a gente chama de lei áurea, lei de ouro das 10 principais religiões do planeta, inclusive o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, o sikhismo. Você nunca fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Se você fizer alguma coisa, vão fazer. Você colhe aquilo que você planta. Não custa nada você ser gentil com as pessoas, ser amável com as pessoas, abraçar as pessoas. Eu cheguei mais cedo, fui abraçando todo mundo, não fui abraçando vocês? E não custa nada isso, você tratar bem as pessoas, você sorrir para as pessoas. A gentileza, tá? Entender as diferenças, que as pessoas são diferentes, não julgá-las. Então esses são, mas na teoria tudo isso é muito bonito, não sentir raiva, não... E aí na hora que alguém fura a fila? Aí entra a técnica que a gente aprende no nível 1, que é a meditação Gachô. Ao final o seu cérebro está numa frequência chamada alfa, porque você meditou, que é a frequência da hipnose da PNL, e nós somos seres neurolinguísticos. Então nós temos uma programação genética que a gente não tem como alterar, a cor dos olhos, da pele, uma programação sociocultural, educação que veio dos pais, dos avós, da escola, e temos uma terceira programação que a gente influencia, que é a autoprogramação. Daí vem a técnica da PNL, da programação neurolinguística. E a nossa meditação, ao final, a gente faz uma PNL, que a gente repete os 5 princípios dentro de uma técnica, com as mãos, concentrado num dos dedos das mãos, ligados ao 5º elemento, e aí você vai se programando para você não sentir raiva, não se preocupar, e a cada dia você se aproxima mais. Isso tem que ser feito diariamente. Não adianta você ser iniciado no reiki, você tem que ser acabado no reiki. Não adianta você ser iniciado no reiki, você tem que ser reikiano. E eu me lembro que quando eu cheguei na Universidade Rural, tá ali o Júlio, meu colega, que fazia 37 anos que a gente não se via, ele levou um susto,
Eu levei um susto também, que nós ficamos mais bonitos depois de 37 anos. A Marion também. E não tinha alojamento para todo mundo. Aí eu fui lá, aluguei, era a época do cruzeiro. E eu não tinha 18 anos, eu não podia assinar contrato. Eu falei para a senhora, o que a senhora precisa? Ela falou, o senhor não vai me pagar tantos 1000 cruzeiros pelo aluguel? Eu falei, vou. A sua palavra, ela me basta. A mulher nunca tinha me visto. Hoje o pessoal assina contrato com testemunha, e os fóruns estão lotados. Então essa história, lá no Japão, se você é um reikiano e você tem um imóvel, você não precisa de fiador, porque o sujeito é reikiano, ele é honesto. E é isso que a gente bate nessa tecla, porque no Japão o reiki não é só uma técnica terapêutica. O reiki é uma filosofia de vida, uma maneira de viver de acordo com 5 princípios. Todos eles são bíblicos. A tudo dai graças a Deus. Nunca faça o outro que você não gostaria que fizesse contigo. E ora e labora, labor, trabalho com oração. São princípios que Jesus pregava, que Buda pregava, que Chico Xavier pregava, João Paulo II, independente de religião. E são princípios filosóficos. Só que o reiki no Japão, ele tem uma coisinha a mais. Tem umas meninas aí, alunas da Renata Lameira. Cadê as meninas? Estão ali. Uma delas encontrei com elas em Portugal, dia 26 agora do mês passado. Um congresso de reiki. E o Einstein dizia o seguinte, a religião do futuro será cósmica, sem dogmas de teologia. Jesus não era cristão, Buda não era budista, eles pregavam o amor e a gente trabalha. Depois descobrimos recentemente que Albert Einstein teve um contato com Mikao Sui. A gente tem fotos no Japão que comprova a presença dele em 1922 e uma carta que ele escreveu para a filha dele falando da energia que nós estamos mergulhados de amor. Só que eu não tenho muito tempo para falar sobre isso com vocês. E Einstein dizia que a religião do futuro seria cósmica. Você se tornaria um ser humano melhor, mais consciente, sem precisar ir para a igreja, para um templo, para um monastério. Seria você e Deus. E no Japão, o reiki também é considerado essa religião do futuro, que a gente chama de expansão de consciência, porque espiritualmente nós somos semelhantes, somos criados pelo mesmo Deus. A diferença entre as pessoas está no nível de consciência que as pessoas têm. E o reiki, ele expande a nossa consciência. Você começa a praticar e você vai se tornando um ser humano melhor, um ser humano mais amoroso, mais humilde, a ponto de reconhecer os seus erros, e mais tolerante, a ponto de aceitar as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. E isso é o reiki no Japão. Ciência, religião e filosofia. É o que a gente tenta trazer para cá, tá? Que o reiki faça as pessoas... E o reiki no Japão, ele é chamado de reikido. O colega falou em aikido, judô, karate-do. Do caminho, judô, aikido, tá? Ken espadas, kendo. E no Japão eles falam reikido, o caminho da energia. Agora o caminho de Santiago de Compostela te leva a Santiago de Compostela. E o caminho qual é o objetivo do caminho do reiki? Para eles o reiki é um caminho, é fazer de você um ser humano mais feliz. Então é para isso que o reiki chegou no Japão, para trazer felicidade. Agora ninguém é feliz com enxaqueca, com prisão de ventre, com síndrome do pânico. Então dentro do caminho tem a parte terapêutica, que é como o reiki chegou para a gente. Só que o reiki é muito mais. E quando você se casa, ninguém... vou me casar que eu quero ser infeliz, meus amigos são tudo infelizes. As pessoas se casam para serem felizes, têm filho, faz um concurso. Tudo que a gente faz na vida visando uma coisa só, que é a felicidade. E o reiki é isso, ele vai trazer para vocês felicidade. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu não tenho mais tempo, eu sou muito ligado aos cientistas. Isaac Newton, que viveu há 300 anos atrás, ele nos deixou uma coisa fantástica, que ele pôde ver mais longe, porque ele estava de pé no ombro de gigantes, no plural. Tá? E Jesus falava que um cego não pode guiar outro cego, tá cego, pega outro. Ele falava, os dois vão para o buraco, ambos cairão no barranco. Quer dizer, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se vocês resolverem serem iniciados no reiki, procurem professores que sejam gigantes. E aqui, vocês não precisam nem sair da Fiocruz, porque tem 5 gigantes aqui, tá? Comandados aqui pela nossa irmã Deise, ela